Bem, dando continuidade à nossa aula de administração em saúde e enfermagem, falamos sobre o que é administrar. Eu citei alguns teóricos, da área administrativa, Taylor, Fayol, vocês podem conferir na apostila. Eu falei um pouco sobre os objetivos, de como funciona o administrar. Eu falei sobre planejamento, agora eu quero estar falando um pouquinho sobre organização. Organização. Para que os objetivos possam ser alcançados, os planos executados e as pessoas possam trabalhar eficientemente, as atividades precisam ser agrupadas de maneira lógica e a autoridade distribuída de maneira a evitar conflitos e confusões. A organização é o processo de dispor recursos em uma estrutura que facilite a realização dos objetivos. É o processo de dispor de qualquer coleção de recursos ou conjunto de partes em uma estrutura, classificação ou ordem. É um conjunto de partes classificadas ou ordenadas. É um conjunto organizado. É um processo, como todas as funções administrativas, de tomar decisões, dividir o trabalho, atribuir responsabilidades a pessoas e estabelecer mecanismos de comunicação e coordenação. Vocês podem se orgulhar da nossa área. A nossa área da saúde, em termos de organização, está de parabéns. É excelente a maneira com que os profissionais de enfermagem dentro de uma instituição hospitalar fazem a comunicação adequada. Muitas das vezes, verbalmente, nem tanto. Porém, manuscrito, através de evolução, prontuário, tudo que é feito dentro de uma instituição de saúde precisa ser anotado pelo profissional de enfermagem. Todo procedimento, toda realização de tarefa precisa ser anotada para que o meu colega que vai entrar no próximo plantão, para ele desenvolver um cuidado eficaz e eficiente para o paciente que está submetido aos cuidados da equipe técnica, ele precisa saber o que foi realizado. Foi feito medicamento de horário, que horas, verificamos a pressão arterial, como estavam os sinais vitais deste paciente. Ele foi atendido pelo médico, foi feito alguma alteração do tratamento medicamentoso, ele foi submetido à soroterapia, sim, não, quando, quem fez. Então tudo isso é organizado e descrito nas fichas, nos prontuários, na evolução do paciente. Então, para o serviço funcionar, para a atividade funcionar, precisa ser feita essa organização. Como eu disse anteriormente sobre planejamento, foi visto, foi pensado, foi visualizado a necessidade de haver essa organização dentro dos prontuários de cada paciente, de cada pessoa que é submetida aos cuidados da equipe médica, da equipe de saúde da instituição. Então, dentro desse parâmetro e dentro desse ponto de vista, desses critérios de organização, nós profissionais de enfermagem estamos bem organizados e desenvolvendo um bom trabalho para que o objetivo final, que é a prestação de serviço de cuidados ao nosso paciente, seja feito da melhor maneira. Certo? Então tá, vamos falar sobre as principais etapas ou decisões do processo de organização. Analisar os objetivos e o trabalho a ser desenvolvido, dividir o trabalho de acordo com os critérios mais apropriados para a realização dos objetivos, definir as responsabilidades pela realização do trabalho, definir níveis de autoridade, desenhar a estrutura organizacional. São todas etapas, no qual é desenvolvido toda a organização de uma instituição, seja ela uma escola, seja um hospital, seja uma empresa de transporte, seja uma empresa domiciliar, por exemplo. Vamos citar um exemplo aí de uma mãe de família que monta um trailer de lanches junto com os filhos. Cada um vai ter uma função a ser desenvolvida ali. O filho maior, ele vai fazer as compras para a gente produzir cerca de 50 lanches por noite, nós precisamos também comprar bebidas, então tudo isso fica organizado dentro de um sistema, vamos dizer assim, é uma organização. Dentro de um hospital, por exemplo, nós precisamos de um enfermeiro para cada 6 técnicos de enfermagem, porque esses 6 técnicos de enfermagem,
eles precisam atender uma demanda de até 15 pacientes, vamos supor. Então, dentro dessa organização e fazendo análise crítica de como funciona o sistema, as empresas, as instituições, elas se organizam para atender e suprir essa demanda. Então, cada pessoa inserida neste processo é importante, faz parte desse planejamento, dessa organização, com atividades em comum, porém bem definidas. Por exemplo, na questão de autoridade, quem delega a função, quem é responsável por fazer isso, quem tem perícia e prudência para desenvolver determinada atividade. Então, tudo isso é levado em consideração para que o sistema funcione da melhor maneira possível. Falando sobre direção. Para que o planejamento e a organização sejam eficazes, eles precisam ser dinamizados e completados pela orientação a ser dada a pessoas por meio de uma adequada comunicação, habilidade de liderança e motivação. Dirigir é comandar e orientar o pessoal. Dirigir é acionar e dinamizar a empresa. Dirigir está diretamente relacionado com a atuação sobre recursos humanos da empresa. Relaciona-se diretamente com a maneira pela qual os objetivos devem ser alcançados por meio de atividade das pessoas que compõem a organização. Refere-se às relações interpessoais dos administradores em todos os níveis da organização e seus respectivos subordinados. Então, nós estamos falando diretamente aqui de uma pessoa, por exemplo, dentro desse sistema, que vai delegar as funções, que vai ser o líder, né? Dentro dessa sistematização da assistência, vamos supor assim. E essa pessoa precisa saber liderar, precisa saber fazer antes de tudo para poder delegar alguma determinada função, para ele conseguir reconhecer, ele conseguir identificar se o desenvolvimento da atividade está feito de maneira correta, está sendo feito de maneira coerente, para ele poder melhorar, corrigir e fazer as perfeitas adequações, né, do desenvolvimento das atividades. E o líder, ele precisa, antes de mais nada, desenvolver empatia com os seus liderados. Então, é preciso haver respeito, acima de tudo, e uma boa comunicação dentro do planejamento, da organização, da maneira manuscrita, ou muitas das vezes digitalizada, porém contendo todos os dados pertinentes, e também uma boa comunicação verbal, porque a maioria das ordens delegadas são feitas dessa maneira. Então é preciso haver um bom direcionamento, um bom senso crítico, uma boa percepção e proatividade dessa pessoa que vai dirigir as atividades, que será o líder neste momento naquela atividade desenvolvida. Execução. O processo de execução consiste em realizar as atividades planejadas por meio da aplicação de energia física e intelectual. É fazer e saber o que está fazendo. Nós, profissionais da enfermagem, nós oferecemos um produto que ele é consumido no ato do desenvolvimento. Por exemplo, nós temos aqui uma garrafa de água mineral. Esse aqui é um produto onde existe toda uma cadeia de produção por trás da garrafa PET, da tampinha, do lacre, a empresa química que analisa o pH da água, né, o selo do Ministério da Agricultura, a seladora que imprime aqui a data de validade. Este produto ele é desenvolvido, produzido, ele é engarrafado, ele é embalado e é distribuído nos supermercados, para onde o consumidor vai lá, compra e consome. O nosso produto não. O paciente está lá na clínica médica, internado, submetido aos cuidados da equipe de enfermagem, e o médico passa, tem o diagnóstico, ele prescreve orientações e cuidados. Isso o enfermeiro, o líder, ele vai verificar, vai identificar quem é o paciente, quais são as atividades a serem desenvolvidas e vai delegar essa função muitas das vezes para os técnicos, né, que vão ter lá as atividades atribuídas. Por exemplo, medicação de horário, soroterapia, banho-leito, banho de aspersão, curativo em ferida cirúrgica, ferida contaminada, né, mudança de decúbito. Tudo isso é desenvolvido e executado por essa equipe. Passa por todos, mas a execução depende de todos. Depende da boa comunicação, depende do bom planejamento, depende da boa organização e da habilidade técnica, cognitiva
e o empenho do indivíduo que está executando. Porque quando você, como técnico de enfermagem, vai lá e administra o medicamento de horário por via endovenosa, você está desenvolvendo o seu trabalho, ele está sendo consumido no ato. Então, é tão importante termos a segurança e estarmos amparados por um sistema planejado, organizado, para que tudo ocorra da melhor maneira.